Amados, graça e paz. Nós estamos chegando ao nosso penúltimo dia dos nossos 12 dias de oração e jejum. Que bom que você está aqui conosco nessa jornada. Eu espero, de fato, que você esteja sendo grandemente abençoado e que o ano de 2026 seja um marco na tua vida de mudança, de transformação. Amém? Vem comigo, vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, pelo 11º dia, que nós estamos tendo a oportunidade de juntos invocarmos e aprendermos mais e mais de Ti. Pai, desenvolva em nós a virtude do Teu Santo Espírito e que neste momento, no momento em que os Teus filhos me ouvem, o Teu toque possa alcançar a vida deles. Deus, esteja no lar dos Teus filhos, esteja na vida dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, o dia, o trabalho. Abençoe, Senhor, o casamento. Abençoe a relação familiar. Deus, que possamos desfrutar de uma vida abundante e que no nosso coração haja um desejo ardente de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje, então, nós vamos falar sobre a mais importante das virtudes. E, peculiarmente, nós estrategicamente escolhemos falar da primeira virtude e nós a tornamos a última virtude, né, durante esses 12 dias. Hoje eu quero falar sobre o amor. Então, em Gálatas 5, verso de número 22, começa assim: mas o fruto do Espírito é... E aí, a primeira virtude é o amor. Por que a primeira virtude é o amor? Né? Inicia-se, então, este texto falando sobre a virtude. Né? Eu encontrei, né, no teólogo que a gente gosta muito, no Chaplin, ele vai dizer assim, pois o amor ele é a fonte originária, ou seja, é de onde parte, é de onde se origina todas as demais virtudes. Olha que coisa maravilhosa. Não é possível eu falar em nenhuma das outras virtudes que nós falamos ao longo, né, desses últimos 8 dias especificamente, que nós falamos sobre cada uma das 8 virtudes, não é possível a gente pensar nessas virtudes sem a experiência primária do amor. Primeiro, porque fomos amados. Olha o que eu vou tentar ensinar para vocês, que isso me veio aqui agora. Porque a Bíblia diz assim, que Cristo, mais para frente eu devo ler esse texto, mas diz assim, Deus nos amou primeiro, né? Olha que coisa interessante, nós fomos amados por Deus. E o amor de Deus é materializado por nós em Jesus Cristo. Então, Deus nos ama e é por isso que Ele materializa esse amor no sacrifício de Jesus. E é peculiar que Jesus, na oração sacerdotal, falando para os seus discípulos, né, dizendo já da sua partida, ele fala assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar a vocês um consolador, né? Ou seja, o amor de Jesus, né, que se transforma, se materializa na cruz, mas a nós é deixado o Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo é um presente dado, um presente dado por Deus a cada um de nós, né? Esse Espírito que vai confirmar dentro de nós o amor que Deus nutre e sente por nós, né? Eu amo esse texto que vai dizer que esse Espírito, ele vai clamar e exclamar dentro de cada um de nós, Abba, Pai, Pai, né? Paizinho. Ou seja,
É esse Espírito que confirma dentro de cada um de nós a nossa paternidade, ou seja, ele reafirma que nós somos filhos e filhas de Deus, né? Isso é maravilhoso. E é a partir dessa experiência de amor, nessa nossa relação de amor, ou seja, somos amados por Deus, então eu passo a me relacionar com Deus, eu passo a amar Deus, eu começo a experimentar de toda a graça, de toda a misericórdia de Deus e, consequentemente, eu tenho acesso a todas as virtudes de Deus e então eu começo a introjetá-las. Então, o caráter de Deus é desenvolvido em nós. Vocês estão entendendo? Então, eu quero falar, eu já estou aqui dando alguns prelúdios, pode ser um pouco complexo, mas eu espero que esteja sendo acessível para que você entenda. Eu quero falar sobre 5 qualidades do amor. Olha o que está dizendo, o amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes. Amados, uma flor, uma planta cresce sem um solo adequado? Quem tem o hábito Minha mãe fica aqui num esforço de cultivar as plantinhas. Tem algumas que não pega de jeito nenhum, hortelã. Nunca, às vezes simplesmente porque o solo não é devidamente adequado, por exemplo. Né? Às vezes as condições não são tão favoráveis para que o hortelã desenvolva e cresça e fique bonito e saudável. Cara, o que você está querendo ensinar não é sobre hortelã. É que sem o solo adequado ou sem o amor, é impossível que desenvolva-se em nós bondade, gentileza. Como é que eu vou fazer atos de bondade se eu não amo? Como é que eu vou ser longânimo se eu não me experimentei ou se eu não me permiti me deparar com o amor? Ou seja, para que as virtudes, a paz, que a fidelidade, a alegria, para que a fé cresça em nós, é preciso desse solo chamado amor. Deu para entender? Isso é bonito, né? E onde a gente poderia encontrar? Há uma passagem lindíssima e magnífica do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele tem uma exposição, eu espero que ao longo desse ano a gente faça uma exposição desse texto, que é 1 Coríntios 13, e ele vai falar sobre as qualidades do amor. Ou seja, querido, o amor ele é fundamento, né? E eu acho que quando o apóstolo fala, olha, o amor ele é bondoso, ele é paciente, ele vai descrevendo como o amor é base para um tipo de comportamento elevado que é fundamental ao cristão, né? E esse amor elevado, e esse amor que diz aqui, é um amor descrito nas Sagradas Escrituras como um amor ágape. E o que é um amor ágape? É um amor incondicional, né? Muito descrito como um amor que Deus tem por cada um de nós. E por isso que ele só é produzido através do Espírito Santo, porque eu estou falando de um amor que ele ultrapassa toda a lógica humana, né? Ele é um amor desenvolvido pelo próprio Espírito Santo. Então, primeira qualidade que a gente aprendeu, o amor ele é solo, né? Ele é base onde são cultivadas as demais virtudes. Segundo, o amor ele é a prova viva da nossa fé. Então não há como eu dizer que sou uma cristã se não tiver amor, né? João, a gente aprende nisso, conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E deixe-me achar aqui, porque eu não anotei, achei. E no livro de 1 João, olha que bonito. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Olha que lindo. Ou seja, aquele que é filho de Deus, aquele que conhece a Deus, ele compreende que não há verdadeiro evangelho sem a materialidade, sem amor. Isso é maravilhoso. Verso de número 8 diz assim, 4:8.
quem não ama não o conhece, porque Deus é o próprio amor. Foi assim que Deus mostrou o seu próprio amor por nós. Como eu expliquei, ele mandou o seu Filho. Verso de número 10, e o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas ele nos amou e ele enviou o seu Filho. Verso de número 11, foi assim que Deus nos amou. Então nós devemos nos amar uns aos outros. Verso de 12, se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Verso de número 16, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Olha que maravilhoso, né? Não há como, amados, nós experimentarmos do Evangelho sem o amor. Por isso que eu acredito que a virtude mais elementar e fundamental é o amor. Porque é dele que vão se derivar todas e quaisquer virtudes de Deus na nossa vida. E eu acho que nós precisamos entender isso. Amém? Então, segundo ponto, segunda qualidade do amor, ele é a prova da nossa fé. Terceira qualidade do amor. O amor é a principal característica da família divina. Ou seja, quando eu estava conversando com uma amiga hoje, e ela estava comentando que como que ela não é uma pessoa, né, convertida, né, conheceu o Evangelho, mas hoje já não tem uma vida, e ela falando o quanto ela compartilha, né, com as pessoas da família, uma pessoa da família dela diz assim, não, essa crentalhada sem vergonha, usou uma palavra um pouco mais pesada, e ela falava assim comigo, Nara, quanto os crentes têm envergonhado o Evangelho, né? Ou seja, porque a característica principal da igreja não tem sido o amor, né? E deixo aqui essa reflexão, né? Ela é a marca principal e fundamental de toda a família divina. 4 elementos. O amor é como uma energia intensa, voltada para o próximo. Ou seja, esse cuidado que nós temos uns para com os outros, ou como a gente corriqueiramente diz, né? O mesmo desejo de cuidado que eu gostaria para mim, eu preciso desejar ao meu próximo. A mesma sensação de bem-estar, de realização que eu busco para mim mesmo, eu desejo para o próximo. Então, quando eu começo a querer, por exemplo, um exemplo claro, que eu acho que é marca da igreja de hoje, quando eu começo a desejar acumular riqueza para me sobrepor ao outro, para então eu me sentir mais importante que o outro, ou eu quero ter algo justamente porque o outro não tem, é uma experiência totalmente que vai na contramão da perspectiva do que é o amor, né? Porque, né, esse autor vai dizer, olha, o amor é essa energia que eu volto para que o outro tenha e obtenha tudo aquilo que eu também desejo para mim, né? E quinto e último ponto, o amor inspira e vitaliza a fé. Aqui no livro de Gálatas, há uma discussão, né, sobre uma prática, não vou entrar nesse detalhe, mas de uma prática comum aos judeus. E aí o texto termina assim, olha, não importa essa prática, se vocês vão praticar ou não, se vocês vão fazer esse ritual ou não. O que importa, só importa uma coisa, o que importa é a fé que age por meio do amor. Está em Gálatas 5:6, você pode conferir lá depois. Ou seja, o que importa é a nossa fé e como que a nossa fé é manifesta ao mundo, através do amor. E eu quero encerrar com uma frase de Adam Clarke. O amor é um desejo intenso de agradar a Deus. Olha que coisa linda. De agradar a Deus e fazer o bem à humanidade. Olha como que não há como
a gente não ter esse desejo de agradar a Deus e não ter o desejo de cuidar das pessoas que são colocadas no nosso caminho de alguma forma, né? A própria alma e o espírito de toda a verdadeira religião, ou seja, amar é o cumprimento da lei, é aquilo que dá energia à nossa fé. Amados, que possamos pedir ao Senhor Deus, transforma o meu coração, para que eu te ame acima de todas as coisas, para que eu te ame com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Olha que interessante. O amor é um desejo intenso de agradar a Deus. E que você peça a Deus, mude as minhas vontades. Porque eu quero que a minha vontade de fato, como diz o próprio Senhor Jesus, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que a gente possa experimentar desse mesmo desejo que só é possível quando amamos a Deus verdadeiramente. Não temos dúvida que Jesus amava a Deus verdadeiramente e que Ele nos amou verdadeiramente. E é por isso que o próprio Senhor Jesus entregou a sua vida. E amado, que eu e você possamos entregar a nossa vida, que possamos entregar os nossos desejos e que tenhamos a experiência de ver a nossa vontade, os nossos desejos sendo transformados em fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus e amado Pai. Deus, obrigada, porque o Teu amor nos alcançou. O Teu amor foi em algum lugar nos encontrar. Às vezes no fundo do poço, às vezes abandonados no banco de uma igreja, às vezes lá no mundo, naquele mundo corrompido. Deus, obrigada porque o Teu amor nos alcançou. E nesse dia eu te peço que o Teu amor nos impacte de uma forma tão sobrenatural, que desejemos ardentemente ter esse mesmo amor dentro de nós, que possamos te amar acima de tudo, acima de todas as coisas, e que possamos amar o nosso irmão, que possamos amar a humanidade, que possamos te pedir, Deus, que através de mim vidas sejam inundadas e impactadas com o Teu amor. Que as pessoas possam sentir e experimentar o Teu amor através da minha vida, porque o Teu Espírito Santo age em mim e através de mim. Querido, sinta o amor de Deus te transformando nesta hora. Pai, que 2026 termine e eu possa dizer, eu termino esse ano mais parecido com Deus. Que eu termine esse ano tendo desenvolvida em mim as virtudes do Espírito Santo. Pai, tenha liberdade para agir na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a tua vida e que amanhã, sexta-feira, você possa estar aqui conosco para o nosso último dia de oração e jejum. Deus abençoe você.